Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos na luz das Escrituras. Hoje nós vamos estar entrando no Evangelho de João, capítulo 19. Esse capítulo de João registra o ápice da missão de Jesus, sua paixão, crucificação, morte e sepultamento. É um texto profundamente marcante, repleto de simbolismo, cumprimento de profecias e de tudo, a manifestação plena do amor de Deus pela humanidade. Hoje chegamos então, depois de Jesus ser condenado por Pilatos, ser açoitado, preso, nós vamos ver a crucificação de Jesus. Você é meu convidado, minha convidada para estar conosco logo após a nossa vinheta. Não vamos estar lendo o texto todo, porque é um texto bastante conhecido. Mas vamos ler a parte da crucificação de Jesus, do capítulo 19, versículo 1 ao versículo 16. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, disseram: "Salve, rei dos judeus!" E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação." Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disseram-lhes a Pilatos: "Eis o homem." Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-o. Quando a mim, não encontro base para acusá-lo." Os judeus insistiram: "Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe respondeu nada. "Você se nega a falar comigo?" disse Pilatos. "Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Não terias nenhuma autoridade sobre mim, e se não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." E Pilatos diante procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixar este homem livre, não és amigo de César, e quem se diz rei opõe-se a César." Ao ouvir essas palavras, Pilatos trouxe a Jesus para fora e assentou-se na sua cadeira de juiz, num lugar conhecido como Pavimento das Pedras, que em aramaico quer dizer Gábata. Era o dia da preparação para a Semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. "Eis os reis de vocês", disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. "Não temos rei senão César", respondeu aquele chefe dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou para ser crucificado. Então aqui o nosso destino de Jesus foi confirmado. O que nós já sabíamos que ia acontecer, pelas situações que vinham acontecendo nas nossas últimas leituras, tudo isso apontava para que Jesus fosse condenado. Ele morreu sendo inocente, crucificado
pelos meus e pelos seus pecados. Não murmurou, não correu, não se negou, não se opôs. E eu e você, como é que nós aceitamos isso no dia de hoje? O ponto foco desse texto, o foco central de João 19 é a crucificação de Jesus como plano redentor de Deus. Jesus não é vítima do acaso, como muitos têm anunciado, têm falado. Coitadinho de Jesus, não veja como ele está triste pregar naquela cruz, que dó. Mas não, Jesus sabia qual era a sua missão. Nem apenas da injustiça humana, mas do Cordeiro de Deus, que voluntariamente se entrega para cumprir as Escrituras. A frase-chave que reserva esse foco é dita pelo próprio Cristo no versículo 30. Está consumado. Jesus, em nenhum momento, pegou e falou: olha, eu não sou inocente, não o povo está equivocado, chegou as palavras erradas para você, Pilatos, houve um equívoco e me perdoa por isso e me libera. Não, Jesus em nenhum momento se opôs ao que foi acusado, mesmo sabendo que ele era inocente. Essa expressão não significa somente o fim do sofrimento físico de Jesus, mas a conclusão de sua missão salvadora do pecador, devido à queda do homem lá no Éden. Em Jesus, toda a injustiça de Deus é satisfeita, e o caminho da reconciliação entre o Criador e a criatura é definitivamente aberto. Lembramos de que a Bíblia nos narra uma história de um Deus Criador, Deus poderoso, um Deus santo, que faz o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas pela tentação e pelo seu próprio egoísmo que houve no coração de Adão e Eva, entrou o pecado no coração do homem. E eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então, a partir daí, começa o trabalho de Deus para resgatar essa comunhão para com a sua criatura, para com o homem. E se concretiza em Cristo Jesus. Agora, de fato, nós temos o acesso, novamente, 100% para com Deus Criador, o Deus Pai. Antes, nós precisávamos do sacerdote, do rei, de sacrifícios, obedecer à lei, mas em Cristo Jesus tudo isso se completa. O projeto de Deus com a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus não foi um acidente histórico de percurso. Desde o Antigo Testamento, Deus vinha anunciando um plano de redenção para culminar com um Salvador sofredor, o inocente, mas sacrificado pelos pecados do povo. Isaías 53 é o exemplo claro disso, como nós já fizemos na leitura passada. Nós não vamos repetir a leitura de Isaías 53, mas Deus nunca escondeu que ele tinha um plano para resgatar o homem do seu erro, do seu pecado, da sua arrogância. E Cristo sofreu tudo isso por mim e por você, por nos amar, por querer fazer a vontade de Deus Pai e obedecê-lo até as últimas consequências. O projeto de Deus com a crucificação inclui a redenção do pecador. Jesus é o justo que morre pelo injusto. 1 Pedro 3,18, levando sobre si o castigo que era nosso. Vamos ver o que diz lá a carta de 1 Pedro 3,16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então nós vemos aqui 1 Pedro 3,16, agora o 17. É melhor sofrer
por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Então Pedro, aqui ele ressalta a ação, a atitude de Jesus. Um justo pelo injusto. E eu, mesmo sendo injusto nos dias de hoje, Cristo me amou e me dá a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, me dando a chance de ser salvos no dia de hoje. A reconciliação com Deus. Pela cruz, o véu do templo se rasga, como diz lá em Mateus 27:51, simbolizando que agora temos acesso direto ao Pai. Então nós vemos aqui em Mateus 27:51, a Bíblia confirmando o acesso livre ao trono de Deus. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Jesus estava morto, pagou o preço. Revelação do amor divino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como nós lemos nos nossos primeiros vídeos a respeito da série de João 3,16. Se cumpre na forma dramática da cruz. A crucificação é uma linguagem mais profunda e visível do amor de Deus. A crucificação é a linguagem mais profunda e visível do amor de Deus. Você pode ser ateu, pode ser muçulmano, pode ser islamista, pode ser budista, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico. Mas se você não olhar a cruz de Cristo como o teu Salvador, o teu remissor, ele é somente mais um que morreu numa cruz para simbolizar algo de nada. Mas quando nós olhamos com os olhos de um homem pecador e que vê Cristo crucificado naquela cruz como a nossa esperança, a nossa salvação, aí entendemos a essência do Evangelho. A essência de um Evangelho transformador, que muda vidas, que salva homem pecador, que salva mulher pecador, do seu destino do inferno para uma nova vida. Quarto ponto que nós vemos sobre o projeto de Deus com a crucificação de Jesus é a vitória sobre o mal. O que parece derrota, na verdade, é a vitória de Deus sobre o pecado, a morte e Satanás. A cruz é o trono e não apenas o patíbulo. Então nós vemos que a cruz não é um ponto de sofrimento, mas é o start para uma nova vida para mim e para você, pecador. O que parecia que não tinha mais solução, estávamos destinados ao inferno, destinados à morte, Cristo nos traz nova vida, nova esperança. E por isso nós temos que ficar alegres. E quinto, último ponto que nós podemos olhar, que o projeto de Deus com a crucificação de Cristo é um modelo de entrega e obediência de Jesus. Jesus obedece ao Pai até o fim. A cruz é também um chamado ao discipulado sacrificial. Nós temos que aprender com Jesus. Não é fácil seguir os seus passos, seguir os seus caminhos, mas nossa vitória, a nossa glória, o nosso galardão é muito maior em Cristo Jesus. Aplicações para os nossos dias. O que nós podemos aprender então com esse capítulo 19 para os dias atuais? A cruz nos conforta, ela nos revela a gravidade do nosso pecado, mas também a grandeza da graça de Deus. Diante dela, não podemos permanecer indiferentes. Como estamos respondendo a esse amor sacrificial? É uma coisa que meu coração precisa responder. É uma coisa que o seu coração precisa responder.
como nós aceitamos esse sacrifício de Jesus nos dias de hoje. Vivemos como pessoas remidas, reconciliadas e enviadas por Cristo? A cruz de Cristo nos alcançou, nós somos remidos, nós somos transformados, nós somos reconciliados. Agora nós estamos prontos para seguir os passos do Mestre e dar continuidade à sua missão? Estamos dispostos a carregar nossa própria cruz, como Ele nos ensinou? Estamos dispostos a carregar nossa própria cruz, como Ele nos ensinou? Não é fácil. O mundo nos enche os nossos olhos, enche o nosso coração com coisas sedutoras. Mas Jesus nos dá algo que é eterno, não algo passageiro. E para nós concluirmos esta meditação, João 19 nos leva ao coração do Evangelho. Ao contemplar a Cristo crucificado, reconhecemos que a cruz não foi o fim, mas o início, o start, o pontapé inicial para uma vida nova, para todo aquele que nele crê. Não basta de ser frequentador de uma denominação religiosa, mas precisa crer em Jesus. Precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador. Precisa estar disposto a obedecê-lo. O projeto de Deus com a crucificação é restaurar todo aquele que foi perdido, começando pelo meu e pelo seu coração. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. O mestre foi vencido? Não. O mestre se entregou gentilmente por mim e por você, para que hoje eu e você desfrutássemos da vida eterna e da possibilidade de nós termos condições de sermos resgatados do nosso pecado. Que Deus, que o Espírito Santo possa frutificar esta mensagem no seu coração, que você possa se arrepender, que você possa se entregar a sua vida a Cristo Jesus e que Ele possa fazer uma obra nova no seu coração, na sua mente. Esse é o meu desejo e é por isso que nós anunciamos o Cristo da cruz, para que você tenha a oportunidade de conhecê-lo também. Deus vos abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo falando desse Jesus que foi crucificado, foi entregue à morte por mim e por você e por nos amar. Deus vos abençoe e até o nosso próximo vídeo.